Olá, meu nome é Paula Sabrina e meu projeto de mestrado ele teve como título a avaliação dos efeitos do sulfato de hidroxicloroquina no desenvolvimento de embriões bovinos produzidos in vitro, que foi orientado pelo professor Dr. Moisés Miranda. A cloroquina e a hidroxicloroquina são antimaláricos que foram amplamente utilizados para o tratamento do Covid-19, mas essas drogas elas promovem uma série de efeitos adversos e podem ser tóxicas ou citotóxicas. E os efeitos delas no campo reprodutivo não foram bem explorados ainda. Além disso, é importante ressaltar que esses antimaláricos eles são potentes inibidores de autofagia. Bom, a autofagia ela corresponde a um processo fisiológico de captação, degradação e reciclagem de componentes citoplasmáticos aberrantes, visando manter a homeostase celular. Então, esse processo ele pode ser também modulado pela ação de drogas, como a cloroquina e a hidroxicloroquina, que aumentam o pH lisossomal e assim inibem a autofagia. Bom, então aqui é para mostrar que a autofagia está presente também nos processos reprodutivos, e eu quero chamar a atenção para essa etapa e dizer que a autofagia, quando inibida após a fertilização, no início do desenvolvimento embrionário, ela ocasiona um bloqueio na potência do desenvolvimento. Então, qual será o efeito da hidroxicloroquina no desenvolvimento embrionário pré-implantacional? Bom, então nesse trabalho, nosso objetivo foi avaliar o efeito da hidroxicloroquina no potencial de desenvolvimento, autofagia e apoptose de embriões bovinos pré-implantacionais. Todos os experimentos foram realizados no modelo bovino e considerando que a técnica de produção in vitro de embriões é excelente para testes de toxicidade a nível embrionário, nós realizamos os tratamentos durante o cultivo in vitro, que é uma das etapas da PIV. Bom, para o estabelecimento das doses, nós nos baseamos em estudos in vitro e estudos mostrando concentrações plasmáticas de pacientes que fizeram uso da droga. Então, os ócitos eles foram submetidos à maturação in vitro por 26 horas e depois à ativação partenogenética por 5 minutos. Em seguida, esses presumíveis zigotos foram submetidos ao cultivo in vitro por 7 dias, na presença ou na ausência de hidroxicloroquina. Esses experimentos eles foram divididos em experimento 1 e experimento 2. No experimento 1, nós observamos o efeito dose-resposta utilizando concentrações 0, 1, 6, 12 e 24 micromolar, e depois avaliamos as taxas de clivagem e blastocisto no terceiro dia e no sétimo dia, respectivamente. No experimento 2, nós avaliamos o efeito da droga ao longo do desenvolvimento, usando a concentração intermediária, que foi de 12 micromolar. Então, nessa etapa, nós avaliamos a taxa de clivagem, a taxa de mórula e a taxa de blastocisto. Além disso, nós fizemos também as análises biológicas utilizando o HUXT, que é um marcador de núcleo celular, o laranja de acridina para marcar a acidez lisossomal e o ensaio de túnel para avaliar a apoptose embrionária. Bom, os nossos resultados estão dispostos como média e erro padrão. Nós utilizamos a ANOVA para comparação das médias. O nível de significância adotada foi de 5% e o programa que nós utilizamos foi o PRISMA. Resultados. Então, aqui é mostrado o efeito dose-resposta no desenvolvimento embrionário, e a gente viu que a hidroxicloroquina ela afetou a taxa de clivagem somente no grupo tratado com 24 micromolar de hidroxicloroquina. Quando a gente observou as taxas de blastocisto, a gente viu que a hidroxicloroquina ela afetava as taxas de formação dos blastocistos nas concentrações 6 e 12 e 24. Na concentração de 24 micromolar de hidroxicloroquina, a gente percebeu que não havia formação de nenhum embrião. Bom, aqui é uma imagem representativa do que foi mostrado no gráfico, né? E na parte superior do painel, nós temos os grupos controle e os grupos tratados. Na lateral, os dias de avaliação. Bom, então, como podemos notar, o grupo 24, o grupo 24 foi bastante afetado e apresentava estruturas degeneradas. No sétimo dia de cultivo, já aqui na parte inferior do gráfico, a gente já observa diminuição na potência do desenvolvimento a partir da concentração de 6 micromolar e ausência de blastocistos na concentração de 24 micromolar. E aqui já começam os resultados do experimento 2. Então, esse gráfico ele mostra o efeito do tratamento com a hidroxicloroquina ao longo do desenvolvimento embrionário. E a gente viu que a hidroxicloroquina na concentração de 12 micromolar, ela não afeta as taxas de clivagem e nem afeta também a formação de mórula, mas ela diminui significativamente a formação de blastocistos. Então, o resultado que confirma o resultado do experimento 1. Bom, então aqui é mostrado, né, a quantificação do número total de células desses embriões que foram tratados ao longo dos 7 dias de cultivo na presença ou na ausência da hidroxicloroquina. Então, como a gente pode observar,
o tratamento com a hidroxicloroquina diminuiu significativamente a quantidade do número de células. E esse efeito, ele pode ser observado também nesse painel ao lado, onde a gente consegue observar que a diferença na quantidade de células do grupo tratado em relação ao grupo controle. Bom, aqui é mostrado o efeito do tratamento com a hidroxicloroquina sobre a autofagia embrionária. Nesse gráfico, no eixo Y, mostra a intensidade de fluorescência e no eixo X mostra o dia em que esse embrião foi corado com laranja de acridina, que é o marcador de acidez autofágica. Então, no D3, não foi observada a diferença na intensidade de fluorescência entre o grupo tratado e o grupo controle. No D5, já houve um aumento nessa intensidade de fluorescência que foi maior ainda no 7º dia de cultivo, desses embriões que foram tratados com hidroxicloroquina. E no painel ao lado, a gente já pode observar os embriões D5 e D7 com a maior intensidade de fluorescência em relação ao grupo controle, que é um indicativo de acidez e disfunção da atividade autofágica. Aqui é mostrado o efeito do tratamento com a hidroxicloroquina sobre a apoptose embrionária, e a gente observou que no D3 não houve morte por apoptose, no D5 não houve diferença entre os grupos controle e o grupo tratado. Já no D7, a gente já observou a presença de morte embrionária por apoptose nos grupos que foram tratados com hidroxicloroquina. Com isso, a gente concluiu que a hidroxicloroquina prejudicou o desenvolvimento in vitro de embriões bovinos pré-implantacionais de forma dose-dependente, fase embrionária dependente, e esse efeito prejudicial ele pode ser associado a uma provável disfunção lisossomal oriunda do bloqueio da autofagia embrionária. É importante frisar aqui também que esse é o primeiro trabalho a nível embrionário pré-implantacional utilizando a hidroxicloroquina. Bom, e esses são meus agradecimentos. Obrigada.